Bem-vindos a Real Economy. Estou em Madrid, em Espanha, o primeiro país a receber dinheiro do Fundo de Recuperação da União Europeia. Em resposta à crise, a Europa lançou um plano histórico de estímulo da economia no valor de mais de 800 mil milhões de euros. A ministra das Finanças espanhola vai falar-nos das reformas com que o país se comprometeu. Guillaume Desjardins está em Tenerife, onde os fundos de recuperação estão a ser investidos na formação profissional. Mas antes, um resumo do plano de recuperação europeu. A Europa continua a sentir as ondas de choque da pandemia. Para estimular a economia, a União Europeia criou um mecanismo de recuperação e resiliência com mais de 720 mil milhões de euros de empréstimos e subsídios para os países investirem, criarem empregos e construírem um futuro mais ecológico e digital. Para aceder aos fundos, os países apresentaram planos nacionais de recuperação, com reformas, investimentos públicos em áreas-chave, como as novas tecnologias, a energia limpa, os transportes, a renovação de edifícios, internet mais rápida, 5G, educação e formação profissional. Os planos de 22 países já foram aprovados pela Comissão Europeia. A Espanha terá acesso a quase 70 mil milhões de euros, o maior plano de investimento público da história recente do país. Até agora, o país recebeu 9 mil milhões em pré-financiamento de emergência. A primeira fatia de 10 mil milhões chegou em dezembro passado. Que impacto terá esse dinheiro? Guillaume Desjardins esteve em Tenerife para falar com estudantes que estão a adquirir competências para integrar o mercado de trabalho. Os primeiros investimentos do Plano de Recuperação Europeu chegaram a Espanha, primeiro país a preencher os requisitos para receber os célebres subsídios. Em Tenerife, o esforço de recuperação passa por ajudar a população a adquirir competências profissionais concretas. Na universidade aprendemos muita teoria e pouca prática. O aspecto positivo da formação profissional é a possibilidade de fazer estágios. Se gostam do teu trabalho e precisam de mão de obra, ficam contigo. Como é que vejo o meu futuro após a formação? Espero começar a trabalhar em algo relacionado com a minha formação. Gostaria de trabalhar em diferentes países do mundo, de ir para a América, para a Alemanha ou para a Inglaterra. Quero trabalhar em vários países. Os centros de formação já tinham acesso a financiamento do Fundo Social Europeu, mas com a aprovação do Plano de Recuperação, há 2 mil milhões de euros suplementares para financiar a formação profissional de 135 mil pessoas em todo o país. Recebemos fundos europeus do Fundo Social Europeu que permitem pagar 80% dos salários dos professores e cursos de formação para desempregados e trabalhadores. Quanto ao mecanismo de resiliência, já recebemos uma parte do dinheiro para a implementação de salas de aula tecnológicas, empreendedorismo, etc. Esperamos que em 2022 e 2023 continuemos a receber fundos. Tal como em muitos estados do sul da Europa, em Espanha há um desemprego sistémico, especialmente entre os jovens. A correspondência entre as competências dos estudantes e as competências procuradas pelos empregadores é uma das medidas-chave para aumentar o emprego. Nas Canárias, o desemprego juvenil atingiu 52% no final de 2021. O turismo é o principal motor económico do arquipélago, representa 1/3 da atividade, mas o crescimento da indústria tecnológica deverá dar novas oportunidades aos trabalhadores. Neste momento, as pessoas não têm a formação adequada para responder às necessidades atuais, nem nas Ilhas Canárias, nem no resto de Espanha. As pessoas não têm as competências de que precisamos. Este setor vai crescer muito, haverá muita procura. Precisamos cada vez mais de pessoas com vários tipos de competências, porque a procura, em particular desde a pandemia, tem aumentado muito. Foi multiplicada por 3 ou 4 vezes nos últimos 2 anos e vai continuar a aumentar. Na Europa, há vários milhões de postos de trabalho vagos neste setor.
Para receber os subsídios europeus, Espanha teve de realizar reformas ao nível do sistema de formação profissional e reduzir as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Os restantes Estados-membros da União Europeia estão também a fazer reformas para poderem receber os fundos de recuperação. Vamos falar com a Ministra das Finanças espanhola, Nadia Calvinho, sobre as reformas que estão a ser realizadas em Espanha e a estratégia económica do país. A Espanha deverá receber quase 70 mil milhões de euros. É sem precedentes. O que é que isso significa para a economia do país? É muito importante para o presente e para o futuro de Espanha, para as próximas gerações. O nosso plano de recuperação centra-se em 4 eixos: a coesão ecológica, digital, social e territorial. A igualdade de género é favorecida em todos os programas. O digital representa 30% do investimento total. Os fundos estão associados à realização de reformas estruturais. É difícil satisfazer todas essas condições? O processo tem sido oneroso e muito intenso. Fomos um pouco as cobaias, inauguramos o processo. Temos vindo a aprender com a Comissão a implementar este plano de recuperação sem precedentes. Houve uma aceleração das reformas ao longo do ano de 2021. Agora o desafio é finalizar as reformas pendentes no Parlamento e continuar a canalizar os fundos, algo que começámos no ano passado. Confia na capacidade administrativa do país para que os fundos possam ser usados? É um desafio muito grande para qualquer administração e a Espanha é um país grande, complexo. A nossa administração tem várias camadas. Criámos uma estrutura de governação e reforçamos os mecanismos que já tínhamos. Vamos lançar nas próximas semanas alguns dos planos estratégicos mais importantes, por exemplo, a transição para o automóvel elétrico e ligado à internet. Qual é a importância da formação profissional, tema da nossa reportagem? Poderá ter impacto ao nível do desemprego? A formação profissional é uma das chaves para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho no futuro. A nossa taxa de desemprego desceu para 13,3%. E isto é uma boa base. Com as reformas estruturais, nomeadamente a reforma do mercado de trabalho e um esforço de investimento na educação, na formação profissional, na aprendizagem ao longo da vida, a Espanha poderá enfrentar finalmente alguns dos desequilíbrios que penalizaram o crescimento e a prosperidade durante décadas. Many thanks indeed for being with us on Real Economy. Many thanks to you. It's been a pleasure.